eu vejo assim, tamanha intimidade, aí eu fico impactado, eu falo, nossa, não tem como eu não querer algo parecido com isso. Então eu agradeço a todos vocês por serem exemplos a nós. Digo isso não só por mim, mas creio que toda a igreja pensa da mesma forma. Bom, Dia dos Pais, e a palavra que veio a mim é sobre o Pai dos Pais. O Deus que te chama, que te envia, é o mesmo Deus que te capacita. Quando o pastor me mandou mensagem de manhã, ele falou, a mensagem hoje vai estar com um filho, e você vai trazer a palavra. Já acordei daquele jeito, falei, vixe. Falei, Deus. E aí eu já comecei a me preparar, aí meu pai preparou alguma coisa lá em casa, então aí já comecei a preparar os negócios junto com meu pai, aí na correria. E aí o engraçado é que quando você sabe desde de manhã, aí conforme você vai fazendo as coisas, você vai pensando na palavra, aí vem versículo, aí você fala, calma, deixa eu parar para anotar. Aí, e aí foi o dia todo nessa correria. Mas a mensagem que veio a mim hoje é sobre o Deus que te chama, que te envia e te capacita. Eu gostaria de começar lendo lá em Josué, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E vai dizer assim, a palavra do Senhor a Josué. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo está morto, agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Então, eu preparei aqui, eu falei que eu sigo igual meu pastor, preparei minha folhinha. Então, Deus chama a Josué para levar o povo e terminar aquilo que ele tinha colocado na mão de Moisés. Moisés foi até Moabe, e ali foi onde Moisés morreu. E o propósito de Deus não era ir apenas até ali. Então Josué ficou no lugar de Moisés. E eu creio que todo mundo deve imaginar como é difícil, o quão pesado é assumir o lugar de Moisés. Porque não era qualquer um, era Moisés. Mas o próprio Moisés coloca as mãos sobre ele, Josué, e ele fica cheio do espírito de sabedoria. E isso vai falar lá em Êxodo 34, o versículo 9. Podemos imaginar a pressão que é assumir tal responsabilidade. O peso de ser o próximo depois de Moisés. Lá em Êxodo 34, do 10 ao 12, vai falar o quão importante foi Moisés. Mesmo que todos já sabemos o quão importante ele foi, mas eu gostaria de ler. E desde então, não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda aquela mão forte, e em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel. Então vemos o quão importante, o quão impactante foi a história de Moisés, a passagem dele. No lugar de Josué, eu, Mateus, eu estaria com tantos pensamentos passando na mente, porque Deus ele chama para você assumir o lugar de Moisés. Eu já ficaria pensando, Deus, mas Moisés fez isso, Moisés abriu o mar, através de Deus claramente, mas Deus usou Moisés para fazer isso. As pragas, levou o povo durante o Egito, durante o deserto. Então eu já ficaria, meu Deus, seria a mesma coisa de pregar aqui no lugar do pastor Barbosa. Então você escuta uma pregação todos os dias e você fala, nossa, não sabia disso, meu Deus. E engraçado é que o pastor Barbosa ele fala os versículos, e aí você já leu aquele versículo, mas você nunca tinha entendido o versículo daquela maneira. Então eu fico imaginando, assumir o lugar de Moisés, o quão pesado é. Imaginar tudo aquilo e quantas coisas passam pela cabeça dele. Mas vemos que Deus não só chama ele,
mas também capacita. Lá em Josué, no capítulo 1, do 5 ao 7, vai falar assim: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. E lá no versículo 9 vai falar: não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimados, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então Deus, ele fala claramente: como fui com Moisés, assim eu serei contigo. O chamado era grande, o chamado era difícil e para muitos até muito impossível de se cumprir, mas o Deus que chama é maior que o chamado. Vemos que Josué atravessa o Jordão, derruba as muralhas de Jericó, chega à terra prometida e ele faz diversos outros feitos. Mas não porque Josué era bom, mas porque o Deus que estava com Moisés estava com Josué. O Deus que chamou ele, capacitou e esteve com ele em todo o tempo. Então ele consegue fazer tudo isso através de Deus, porque mesmo que o chamado fosse difícil, ele foi capacitado. Então eu vejo a história de Josué e eu acho incrível. Mas agora vamos para o chamado de Abraão. Lá em Gênesis 12, 1, Gênesis 12, capítulo 12, o versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus chama Abraão para ir a um lugar onde ele nem conhece. Basicamente fala: vai e eu te mostro. Só vai. Gosto de me imaginar nas histórias quando eu estou lendo. Simplesmente, quando alguém me fala para ir para um lugar, não me fala onde é, e tudo que eu sei é que essa pessoa vai me mostrar, é muito difícil de entender isso na mente. Porque às vezes, mesmo com a gente sabendo o destino, sabendo o lugar, às vezes ainda vem a dúvida. Então imagine você ir para um lugar onde você não conhece, um lugar onde você não sabe onde é. Então simplesmente alguém fala para ir para um lugar, não me fala onde é. E lembrando que Abraão, ele não tinha uma Bíblia para poder dizer que realmente foi Deus. Então ele não tinha uma Bíblia para analisar e falar: olha, realmente Deus já fez isso com aquela pessoa, eu conheço esse Deus, então eu sei que realmente é Ele. Mas Abraão, diferente da gente, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha toda essa informação, mas mesmo assim ele confiou. Abraão não tinha nada disso, então o chamado poderia parecer o mais estranho possível e o mais negável possível, mas quando aceitamos ir a cumprir o chamado de Deus, Ele nos capacita. E vemos isso lá em Gênesis 12, do 2 ao 3. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E assim partiu Abraão, para cumprir aquilo que lhe tinha sido dito. E vemos os frutos dessa atitude de Abraão, e eles foram enormes. Gostaria também de chamar a atenção ao chamado de Moisés, lá em Êxodo 3, no capítulo 3, do versículo do 1 ao 10. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian.
um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés recebe um chamado do Senhor, ao que pelo olhar humano é impossível. Livrar o povo de Deus das mãos dos egípcios não é como se fosse fazer apenas uma negociação com alguém, onde eu vou lá e ofereço algo, a pessoa me oferece algo de volta. Não é tão simples assim. Pedir para o faraó libertar o povo que rendia muito para ele, a troco de nada, é simplesmente loucura. E Moisés também achou que jamais conseguiria. Ele respondeu no versículo 11, quem sou eu? Então no versículo 11 Moisés fala: porém respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus diz a Moisés no versículo seguinte, no versículo 12, certamente eu estarei contigo. Então Deus afirma: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então ele chama Moisés, mas não o abandona. A resposta de Deus é essa: certamente estarei contigo. Cumpra aquilo que Deus colocou em sua mão. Você vai conseguir, porque certamente Ele estará contigo. Moisés foi muito usado por Deus. Foi falado isso no começo, quando eu citei Josué. Então, mesmo que você não se sinta no direito de ser chamado por Deus, ou acha que vai dar tudo errado, creia, pois quem te chamou foi Ele, que tem o controle de todas as coisas. Então Deus, Ele te chama, mas Ele te capacita. E Ele tem o controle de toda a situação, Ele tem o controle de tudo que vai acontecer. Então, se nós cremos nele, confiamos e seguimos aquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele certamente estará conosco. Então, Moisés foi muito usado. Então, agora eu gostaria de dar um adendo ao chamado de Jeremias. Quando eu vou ter uma oportunidade, eu gosto de ouvir várias pregações no tema que eu escolhi. Então, eu vou analisando, vou pegando versículos, vou estudando. E eu gostaria de ler lá em Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias é chamado para ser profeta e anunciar aquilo que Deus colocar em sua boca. Algo que, ao nosso olhar, lendo a Bíblia, pode parecer algo simples. É fácil, é só ir lá e falar aquilo que Deus colocou na minha boca, mas a gente percebe o quão difícil é isso quando nós estamos no nosso dia a dia e a gente tem a palavra, a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que dizer, mas a gente não fala. Então, como a gente pode dizer que algo foi simples e que algo é fácil de se fazer, quando a gente, no nosso dia a dia, nós não fazemos? Quantas pessoas estão por aí perecendo e precisando
e às vezes a gente não fala da palavra de Deus. Então vemos pelos dias de hoje, que tem tantas pessoas precisando ouvir, mas tem poucas pessoas falando. Imagine então ouvir diretamente de Deus e depois falar ao povo, coisas boas, coisas ruins, tudo. E ele não se achava capaz. Eu também não me acharia capaz, porque às vezes é muito bom a gente escutar uma revelação boa da parte de Deus sobre a nossa vida. É muito, muito gostoso. Mas a gente nunca para pensar o quão difícil é quando alguém tem que mandar uma mensagem para você sobre algo de ruim que vai acontecer. Falar sobre a vontade de Deus, falar sobre o que Deus colocar no seu coração, não é apenas falar as coisas boas, porque nesse chamado também tem coisas ruins. Deus também fala de vários desastres, Deus também fala de várias mortes que ocorrerão, de vários acontecimentos, mas em tudo, Ele está conosco. Então, independente do quão difícil seja, lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 6, vai falar que ele não se achava capaz. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas logo em seguida, Deus responde no versículo seguinte, do 7 ao 10. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e para plantar. Então nós vemos que independente de quão difícil seja o chamado, Ele te capacita. Nós vemos que independente de quão ruim seja, o quão impossível pareça, Deus Ele está conosco e Ele te capacita. Então se você é jovem, se você é muito velho, se você não sabe falar, se você não tem tanto conhecimento, procure mais do Senhor. Porque se Ele quer te usar, Ele vai te usar. E Ele te capacita para ser usado por Ele. Então vemos Deus capacitando aquele que Ele chama. Jeremias, no capítulo 1, do 18 e 19. Hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. O chamado que Ele tem para você pode parecer difícil e provavelmente é difícil, mas a dificuldade ela é indiferente, já que o Senhor sobre todas as coisas, o grande eu sou, te capacita para vencer e realizar aquilo que foi colocado em sua mão. Eu gostaria de finalizar dizendo que Deus capacita a todos nós para vencer através dele. E caso você ainda não saiba qual o seu chamado, ou ainda não tenha entendido o seu chamado, fale com o Senhor teu Deus. É algo que eu geralmente gosto de falar com os jovens, porque Deus Ele tem um chamado para todos nós. Às vezes a gente vem aqui, a gente adora o Senhor, a gente louva Ele, e vai embora da mesma forma que a gente chegou. E a gente não procura saber de Deus o que Ele tem para nós. Qual o chamado que Ele tem para você? O que Ele quer que você faça? O que Ele tem para o seu amanhã? Claro que Deus Ele tem muitos mistérios que Ele não vai revelar a nós, mas Ele tem um chamado para colocar em sua mão. É de extrema importância que a gente saiba o chamado que Deus colocou em nossas mãos. Você tem um chamado para pregar? Então procure, aprenda mais, pesquise mais, queira saber mais. Se o seu chamado é para o louvor, pois bem, então aprenda, vá procurar alguém que ensine a cantar, ensine música, quer ser músico. E Deus Ele tem vários outros chamados. Às vezes a gente só presta atenção nos chamados que são aqui em cima, mas Deus Ele tem muitos chamados ali embaixo. Então as pessoas que ficam nas laterais entregando o microfone, abrindo a água, é um chamado lindo, algo que Deus precisa.
que Deus nos chama para fazer também. As pessoas que ficam na porta, dando um Deus abençoe a cada um que passa, um abraço, um sorriso. As pessoas que estão lá fora procurando avivar o mundo. As pessoas que estão lá fora procurando mostrar a palavra de Deus às outras pessoas. As pessoas que estão lá fora ajudando os outros. Deus tem um chamado específico para cada um. Então procure entender e saber qual é esse chamado que Deus colocou em sua mão. Não seja apenas mais um crente que aceita e fica aqui e fala, não, tá tudo bem. Do jeito que tá legal, do jeito que eu tô tá bom. Deus, Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor, Ele tem algo reservado para nós. Então, se você não conseguiu entender o seu chamado ainda, fale com Deus. Porque ninguém melhor do que o próprio Deus que te chama para te falar qual é o seu chamado. Ninguém melhor do que Ele, que sabe qual é o seu chamado, que sabe qual é o seu caminho, e Ele já preparou tudo para a sua vida. Ele já tem preparado tudo, Ele já tem ciência de tudo que vai acontecer na tua vida. Então ninguém melhor do que Ele para você pedir direcionamento, para saber o que você deve fazer. E às vezes é algo que eu gosto muito de falar com a juventude, sobre o direcionamento de Deus. Porque às vezes a gente só se importa para o direcionamento de Deus quando é algo extremamente importante que a gente não vai conseguir resolver. Então quando eu não consigo com as minhas próprias mãos, eu vou até Deus e peço para Ele me ajudar e me dar um direcionamento do que eu devo fazer. Mas Deus, Ele quer algo mais da gente. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Você não procura seu pai só quando é algo de extrema importância. Você vai no seu pai e você fala, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou querendo fazer isso. O que o senhor acha? Eu quero fazer isso aqui de faculdade. Deus, Ele não vai arrumar alguém para você casar e falar, toma aqui essa pessoa. Mas o que te impede de pedir o direcionamento dEle, saber qual a vontade dEle? O seu serviço, talvez Deus não vai pegar para você e revelar, falar, olha, eu vejo você de jaleco, eu vejo você com um capacete de engenheiro na obra. Às vezes isso não vai acontecer, pode acontecer porque Deus é bom e Ele quer nos ajudar. Mas muitas das vezes Ele espera que você chegue até Ele e fale, pai, eu quero isso, mas o Senhor também quer isso para a minha vida? Às vezes a coisa mais simples, a gente esquece de falar com Deus, mas Ele está lá esperando, Ele fala, filho, eu quero ter um relacionamento, eu quero poder falar com você o que eu acho, o que eu quero. Não ignore o sentimento de Deus sobre nós, aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida, o chamado que Ele colocou em nossas mãos. Então, entenda esse caminho, procure saber mais de Deus. E para finalizar, eu gostaria de dizer que tenha bom ânimo, esforça-te e creia que certamente o Senhor estará contigo. Ele é bom e Ele está com você em todo o tempo, basta buscar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.